Capítulo 17. Fazendo compras. Fernando, Ronald, Carol e Emily estavam andando pelas ruas da Fortaleza de Vento Amarelo. Apesar de ser chamada de fortaleza ou acampamento, esse lugar poderia ser considerado uma cidade de tão grande. Havia pessoas com roupas simplórias caminhando pelas ruas, bem como guardas ocasionalmente. Algumas lojas e comércios ficavam nas laterais misturadas em meio a residências comuns. Isso é estranho. De repente Ronald murmurou para si mesmo. O que é estranho, Ronald? Carol indagou ao lado. As palavras escritas nas placas das lojas. Eu nunca estudei esse idioma antes, mas eu sei ler perfeitamente. Isso é bizarro. Isso provavelmente é por causa da matriz do mundo que o General Kalfa citou. Da mesma forma que somos de países diferentes e podemos nos entender tão bem, não me surpreende o fato de também podermos ler coisas que antes não entendíamos. Podemos considerar que a matriz do mundo nos deu uma espécie de tradutor universal. Fernando compartilhou algumas conclusões que ele havia chegado depois de pensar a respeito. Isso é muito fascinante, a magia consegue fazer quase tudo. Emily disse fascinada com as possibilidades. Ei, pessoal! Ali tem um restaurante, vamos entrar rápido. Carol disse animadamente. O grupo chegou em frente ao estabelecimento. Do lado de fora havia uma placa simples escrita Restaurante Javali Vermelho. Não havia cadeiras e mesas do lado de fora, apenas uma fachada de madeira com a placa empendurada no alto. Logo eles entraram. O restaurante era bem pequeno. Havia apenas 8 mesas de madeira, algumas grandes com 6 cadeiras e outras menores com apenas 4. O local parecia bem rústico, com telhado de um material semi-transparente que aproveitava a iluminação natural do sol e mais uma espécie de lamparinas que complementavam a iluminação. Ao fundo tinha um balcão que era provavelmente onde o dono ficava. Apenas 3 das 8 mesas estavam ocupadas. Havia apenas algumas poucas pessoas. Fernando e os outros logo escolheram uma mesa de 4 cadeiras e se sentaram. Depois de alguns minutos, um homem de meia idade vestindo roupas de couro logo veio até a mesa do grupo. Estimados clientes, o que os senhores gostariam de pedir? O homem era extremamente educado, apesar das roupas um pouco simples. Olá, você tem um cardápio? Gostaríamos de saber o que você tem para hoje. Carol perguntou. Meu restaurante é bem simples e as refeições são modestas, por isso não costumo usar cardápios. As nossas refeições do dia estão todas escritas naquelas placas à esquerda. Os senhores podem escolher à vontade. Apesar da simplicidade, tenham certeza que tudo aqui é feito com muito cuidado e é saboroso. O homem disse de forma humilde e calma. Todos olharam para as placas penduradas na parede à esquerda. Havia cerca de 10 nomes de alimentos com seus respectivos preços ao lado. Noque recheado com carne de namur, uma moeda de bronze. Carne de javali assada com sementes de canai cozidas, 2 moedas de bronze. Espargado com ervas, verduras e folhagens da montanha, 1,50 moedas de bronze. Carne de lagarto de fogo e farinha vermelha, 2 moedas de bronze. Havia uma série de outros alimentos estranhos a Fernando e os outros. Havia algumas pequenas semelhanças de nomes entre as coisas da terra, mas eram muito poucas. Enquanto analisava os preços, Fernando resolveu perguntar. Senhor, ali diz moedas de bronze. Infelizmente só temos moedas de prata que recebemos do salão. Você poderia me dizer qual a taxa de conversão de bronze para prata? Logicamente falando, a moeda de prata é mais valiosa que a de bronze. A questão era quantas moedas de bronze valiam uma de prata? Vocês fazem parte dos recrutas? Assim, a cada poucos meses aparecem recrutas como vocês que não sabem o preço de nada. Deixe-me lhe dizer então, uma moeda de prata vale 100 moedas de bronze e uma moeda de bronze vale 100 moedas de latão. A moeda mais usada é a de bronze, a de latão serve apenas para trocos de valores muito pequenos. Vocês devem ter cuidado, tem muitas pessoas desonestas que tentam enganar recrutas como vocês. O que o homem disse surpreendeu Fernando. Ele imaginou que havia uma moeda de valor abaixo da de prata, mas na verdade haviam 2, a de bronze e a de latão. Se for assim, então a quantia que o salão estava dando a eles deveria ser considerável e pelo menos em termos de alimentação não seria um problema. Então quanto vale 100 moedas de prata? Isso seria uma moeda de ouro? Emily perguntou curiosamente. Moedas de ouro? Bem, essa é uma quantia muito alta para pessoas comuns como eu. Por isso esqueci de mencionar, na verdade da prata para o ouro o valor é bem maior. 1000 moedas de prata equivalem a uma moeda de ouro. Isso acontece porque a moeda de ouro é a mais valiosa e é usada no comércio de itens extremamente valiosos. Com certeza seria inconveniente para as pessoas ricas carregarem centenas de milhares de moedas de prata por aí. O homem calmamente explicou. Todos suspiraram ao ouvir que uma moeda de ouro valia tanto.
Entendo, muito obrigado pela explicação, senhor. Fernando agradeceu o homem, essas informações eram muito valiosas para ele e os outros. Depois disso todos escolheram um prato para si mesmos e fizeram o pedido, também pediram uma jarra de bebida, uma espécie de licor de fruta extremamente leve. Incrível, o gosto dos alimentos desse mundo são muito bons. Carol disse enquanto se empanturrava com uma espécie de massa recheada chamada nhoque. Realmente, se pudermos aprender mais sobre os alimentos desse mundo, acho que poderíamos cozinhar algo saboroso como isso. Ronald disse enquanto comia a sua carne de javali. Depois que todos terminaram de comer, o dono trouxe a conta. Os 4 pratos junto ao licor haviam saído por 7 moedas de cobre e 50 de latão. Fernando pagou com uma moeda de prata e disse para o dono para cobrar 10 moedas de bronze por tudo como gorjeta. O dono ficou feliz e aceitou. Poxa, Fernando, você é muito mão de vaca, você deu apenas 2,5 moedas a mais? Eu fiquei com pena pelo senhorzinho. Emily disse de forma snob. Fernando ficou espantado com a reclamação. Ele, como alguém humilde na terra, nunca dava gorjetas para ninguém, ele só havia dado dessa vez porque o homem realmente o ajudou muito com essas informações. Além disso, se fosse calcular, a gorjeta havia sido de 33% do valor da conta original. Ele achava que era extremamente razoável e o dono do restaurante também parecia feliz. Ele não entendeu o porquê da reclamação. Pare de bobagens, Emily. Fernando pagou do dinheiro que ele ganhou dos brutamontes. Você realmente não pagou nada, então por que está reclamando? Se você acha pouco, então você pode dar do seu próprio bolso da próxima vez. Carol retrucou. Tanto faz. Emily disse enquanto virava o rosto. Depois de saírem do restaurante, o grupo caminhou pela rua. Fernando avistou uma loja que achou interessante, loja de magia e alquimia Morgana. Pessoal, vamos dar uma olhada ali. Fernando disse enquanto apontava para a loja. Ao contrário do restaurante simplório de antes, a loja era muito mais requintada com uma bela fachada. Loja de magia? Por que precisamos ir aí? Não sabemos nada sobre magia. Emily disse levemente em dúvida. Justamente porque não sabemos nada de magia, acredito que vale a pena dar uma olhada, talvez encontremos algo que seja útil. Fernando disse enquanto entrava pela porta de madeira. Com licença. Olá, senhores, sejam bem-vindos à loja de magia e alquimia Morgana. Eu sou a dona Morgana Venis. O que os senhores estão procurando? A mulher chamada Morgana disse de forma requintada. Ela era uma bela mulher morena, com uma idade aparentemente por volta dos 30 anos. Nós somos novos recrutas, estamos apenas dando uma olhada, espero que não se importe. Ronald disse enquanto olhava em volta. Ah, claro, estejam à vontade para olhar, se precisarem de informações sobre algum dos itens basta me dizer. Morgana disse gentilmente. Logo Fernando e os outros começaram a olhar os diversos itens nas vitrines e estantes, a maioria tinha uma breve descrição abaixo do item junto ao preço. Poção de mana menor recupera instantaneamente 50 pontos de mana após consumo, uma moeda de prata por unidade. Pílula de força extrema aumenta em um ponto físico do usuário por 30 segundos sem efeitos colaterais, 20 moedas de prata por unidade. Pílula da sabedoria aumenta a taxa de recuperação de mana em 100% por 24 horas, 10 moedas de prata por unidade. Livro Guia do Mago Aprendiz, um livro contendo informações básicas sobre magia e as coisas inerentes a ela, 2 moedas de prata. Poção de cura básica recupera ferimentos leves instantaneamente, 25 moedas de bronze por unidade. Pergaminho de fogo, um pergaminho mágico que lança uma bola de fogo no alvo desejado sem consumir mana do usuário, 30 moedas de prata. Havia uma série de itens dos mais diversos, com as mais distintas funções. Fernando estava extremamente impressionado com os efeitos desses itens mágicos, porém ao ver os preços ele quase engasgou. Alguns dos itens eram tão caros que mesmo se eles e os outros juntassem seu dinheiro não seria possível comprar. Os outros também repararam nos preços super altos e pareciam desanimados. A descrição dos itens eram incríveis e todos estavam ansiosos para testar um item mágico, mas por esses preços exorbitantes simplesmente não valia a pena. Com licença, senhora Morgana, não tem alguns itens mais acessíveis para recrutas como nós? A maioria desses itens é simplesmente muito acima do nosso orçamento. Ronald disse em direção à dona da loja. Morgana dona ficou um pouco aturdida pela pergunta. Sua loja de magia era uma das mais baratas de Vento Amarelo. Ter clientes reclamando sobre os preços era algo estranho para ela. Desculpe, senhor,
mas os itens na minha loja têm alguns dos preços mais baixos do mercado da Fortaleza. Você realmente vai achar difícil achar preços que possam competir com minha loja. Morgana disse em um tom desajeitado. Eu suponho que boa parte de lojas como a sua são focadas na venda de itens para recrutas como nós, então por que os preços de alguns itens são muito acima do que recebemos do salão? Fernando perguntou em dúvida, isso definitivamente não fazia sentido. Com a pergunta do jovem à sua frente, compreensão encheu o rosto da dona da loja, ela sorriu em direção ao rapaz. Agora eu entendo, vocês devem ser parte do novo lote de recrutas, certo? Não me surpreende que vocês achem meus produtos caros, na verdade o salário que vocês recebem do salão da recepção é apenas uma parte da renda que vocês podem fazer. Depois de algum treinamento vocês poderão explorar a área em torno da Fortaleza de Vento Amarelo, como as montanhas ou a Floresta do Sul. Lá vocês podem coletar materiais preciosos como ervas, frutos mágicos, minérios e outros itens. Vocês também poderão caçar alguns monstros e animais fracos para vender seus cristais de energia e materiais de seus corpos, porém vocês devem ser cuidadosos já que é comum alguns recrutas sumirem de tempos em tempos. Minha loja compra esse tipo de artigos para refinar itens, caso estejam interessados em vender no futuro estejam à vontade para vir aqui. A explicação da senhora pegou todos de surpresa. Lutar com monstros e animais? Como assim esse tipo de coisa existe nesse mundo? Só de pensar nisso me dá medo. Emily estremeceu ao pensar no futuro. Os outros também estavam franzindo a testa, ninguém esperava que eles teriam que fazer esse tipo de coisa como recrutas, o futuro parecia cada vez mais incerto. Ao contrário dos outros, Fernando estava calmo, ele já havia imaginado que havia meios de conseguir dinheiro extra e que provavelmente seriam perigosos levando em consideração a alta taxa de mortalidade que foi citada por Calfas antes. Já que vocês são do novo lote de recrutas, vocês provavelmente não vão conseguir comprar muitas coisas por hoje. Eu posso recomendar que vocês comprem alguns itens mais simplórios como aqueles, Morgana disse enquanto apontava para uma bancada cheia de potes com itens dentro. Tônico de resistência após consumo permite ao usuário se manter acordado por 48 horas sem se sentir cansado. Limite de um uso por semana sem efeitos colaterais, 10 moedas de bronze. Pílula de visão melhorada permite ao usuário enxergar 400% melhor por 24 horas, 10 moedas de bronze. Cristal detector permite ao usuário detectar auras de monstros e seres malignos num raio de 2 km, 20 moedas de bronze. Pílula de energia após consumo sacia a fome do usuário, 3 moedas de bronze. Havia uma série de outros itens dentro de potes, alguns pareciam pílulas ou comprimidos, também havia itens diversos, os efeitos pareciam interessantes apesar de menos potentes do que itens em outras prateleiras, porém o preço era muito mais em conta. Depois de ponderar por algum tempo olhando os itens em toda a loja, Fernando disse: Eu já me decidi, vou levar as seguintes coisas, uma guia do mago aprendiz, 2 poções de mana menor, 5 poções de cura básica, um livro de herbologia, um livro do caçador de monstros, um cristal detector, 2 pílulas de visão melhorada e 5 tônicos de resistência. A lista que Fernando passou surpreendeu seus colegas de equipe. Por que ele compraria tanta coisa? Morgana também ficou surpresa, ela não imaginou que um recruta do novo lote compraria tanto de uma vez. Bem, senhor, tudo somado dá 7 moedas de prata e 90 moedas de bronze. O senhor tem certeza dessa compra? A dona da loja Morgana perguntou em dúvida. Pelo que ela sabia, cada novo recruta recebia apenas 10 moedas de prata. Esse rapaz à sua frente estava basicamente gastando todo o seu dinheiro. Ela estava se perguntando como ele lidaria com outras necessidades básicas gastando tanto. Eu tenho certeza, por favor embrulhe tudo para mim. Fernando disse com confiança. Vendo a resposta do jovem, Morgana apenas assentiu. Apesar das dúvidas, ela como comerciante não estava na posição de questionar um cliente. Fernando, você tem certeza disso? Gastar tanto de uma vez pode ser um problema, não? Carol perguntou preocupada. Isso mesmo, Fernando, você deveria pensar com cuidado. Ronald também advertiu. Não se preocupem, eu sei o que estou fazendo, de qualquer forma eu tenho alguma prata extra que ganhei do prêmio. Vendo que ele estava decidido, ninguém mais tentou convencê-lo a cancelar a compra. Depois disso, Emily, Carol e Ronald se aventuraram a comprar alguns poucos itens no valor de algumas moedas de bronze para testar por si próprios, porém mesmo somados todos não totalizavam nenhuma moeda de prata. Após a compra, o grupo se despediu da dona da loja e continuou andando por mais algum tempo explorando a Fortaleza de Vento Amarelo. Eles também passaram em algumas outras lojas para comparar preços e compraram alguns par de roupas e utensílios domésticos. Pessoal, acho melhor voltarmos agora, já são quase 17 horas.
Ronald disse após checar o horário em sua pulseira. Sim, melhor voltarmos, apesar de eu gostar de fazer compras, eu estou realmente exausta depois de hoje. Emily disse enquanto se espreguiçava. Na volta para o prédio em que estavam, o grupo se perdeu algumas vezes, mas ao perguntar para alguns guardas logo acharam o local em que residiam e subiram para seu apartamento. Eu vou tomar banho primeiro. Estou completamente suada, não suporto esse cheiro de suor. Emily disse assim que entrou no apartamento. Então eu sou a segunda, damas primeiro, espero que não se importem, meninos. Carol disse enquanto sorria para Fernando e Ronald. Por mim tudo bem, acho que vou até o apartamento do pessoal do Noah conversar com eles enquanto vocês terminam. Ronald disse. Já que você vai até lá, por favor, leve essas 10 moedas de prata para eles. Fernando disse ao remover as 10 moedas de sua pulseira de armazenamento que ele havia separado. Sem problemas, eu entrego para eles.